Olá, boa noite. Veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 31 de agosto. Os donos de uma loja em Salvador, acusados de torturar funcionários, prestam o primeiro depoimento. O jovem de 18 anos morre em briga entre gangues que disputam venda de drogas na região norte de Belo Horizonte. As armas são proibidas durante as eleições. O TSE autoriza o porte apenas para profissionais de segurança pública em serviço. E ainda, comerciantes do sertão de Pernambuco apostam no mercado digital para ampliar as vendas. Agora no Brasil TV. Os comerciantes acusados de torturar 2 funcionários por causa de um suposto roubo de R$30 se apresentaram hoje à polícia em Salvador. Eles prestaram depoimento pela primeira vez. O comerciante Alexandre Carvalho Santos e o primo dele, Diógenes Carvalho Souza, chegaram à delegacia pouco antes das 11 da manhã. Com os rostos cobertos e acompanhados dos advogados, eles não falaram com os jornalistas. Eles são acusados de agressão e tortura contra 2 funcionários da loja de Alexandre. As sessões de humilhação e tortura aconteceram na loja. Os jovens contaram que foram levados para uma sala onde, segundo eles, em dias diferentes, passaram horas sendo espancados para confessar um suposto roubo de R$30. Os vídeos foram gravados e divulgados pelos próprios agressores em redes sociais. Mais um ladrão aqui, ó. Mais um ladrão, pessoal, ó. Trabalhou para mim aqui, te deu moral, deu confiança. Aí, ó, metendo mão no dinheiro. O William, de 24 anos, teria sido queimado com ferro de passar roupa. Ele acusa o dono da loja de ter usado o objeto para escrever nas mãos dele os números 171, referência ao artigo de estelionato no Código Penal. Ele esquentou, aí ele me perguntou, você quer aonde? Na testa ou na mão? Aí eu com um pano vermelho na boca, amarrado, eu falei na mão, ia fazer 2 meses trabalhando na loja. E ele me acusou de roubo, sem prova nenhuma, entendeu? E no momento que ele estava me batendo, ele estava gravando, para que eu confessasse. Eu falei, rapaz, não vou confessar nada não, velho, que eu não roubei nada. O outro jovem, funcionário, há quase um ano, recebeu pauladas nas mãos. Falou que se chamasse alguém da boca, ele ia chamar a cara dos homens da boca da onde ele mora para pegar a gente, ameaçou de morte. Segundo a polícia, Alexandre, que é dono da loja, já tinha sido ouvido depois que Marcos, que levou pauladas nas mãos, apresentou queixa. Alexandre e o primo dele, Diógenes, que é gerente da loja, prestaram depoimento hoje na condição de investigados. Mas, de acordo com o delegado que acompanha o caso, o crime de tortura já está configurado. Outros crimes contra os jovens também estão sendo apurados pela polícia. Chegou essas informações novas, que eles sofreram esse constrangimento ilegal e também sobre o exercício arbitrário, quando os objetos deles pessoais foram apropriados para justificar um possível ressarcimento de prejuízos que a loja tenha sofrido pelos supostos furtos que as vítimas teriam praticado. O advogado dos acusados confirma as agressões, mas nega a prática de tortura. Ainda segundo Otto Lopes, os funcionários já vinham praticando crimes na loja. Eles vinham sendo vítimas de roubos reiterados ou de furtos pelas vítimas dessas agressões, já tinham dado diversas oportunidades e no momento ali que existia uma conversa, por isso que eles filmam a conversa, os ânimos se afloraram e existiram agressões verbais mútuas que infelizmente partiram para as agressões físicas, mas a prática de tortura eles negam a todo momento. Agora a Polícia Civil aguarda o resultado dos exames de corpo de delito feitos dos jovens. O Ministério Público do Trabalho abriu um inquérito para apurar a denúncia de tortura e avalia também se o caso se enquadra como trabalho análogo à escravidão. E ainda na Bahia, 2 vans que transportavam pacientes vindos do interior para Salvador foram assaltadas nesta madrugada quando chegavam perto de um hospital da capital. As vítimas estavam em 2 vans que foram abordadas por 4 criminosos armados logo no início da manhã de hoje no bairro do Iapeí, aqui em Salvador. Os crimes aconteceram em intervalo de 5 minutos na mesma rua. Segundo os pacientes, os criminosos foram bastante violentos e levaram aparelhos de celular e também documentos. Ninguém ficou ferido. Esses pacientes estavam em vans que vieram das cidades de Serrinha e Rui Barbosa, distantes cerca de 180 e 300 quilômetros de Salvador. Eles saíram dos municípios para fazer exames médicos aqui na capital baiana. A Polícia Civil está investigando o caso e disse que ainda não sabe se o mesmo grupo cometeu os 2 crimes. Lilian Marques, de Salvador, para o Brasil TV.
Uma briga pela disputa por tráfico de drogas na região norte de Belo Horizonte terminou com a morte de um jovem de 18 anos. A polícia prendeu 3 suspeitos, integrantes de grupos rivais, envolvidos no crime que aconteceu na noite de ontem. O corpo foi encontrado pela polícia no meio da avenida, na altura do bairro 1º de Maio, na região norte de Belo Horizonte. Caio Vitor de Souza, de 18 anos, tinha ferimentos na nuca, nas costas e na perna. A polícia contou que o jovem foi assassinado por traficantes de um grupo rival. Tudo aconteceu em meio aos carros que passavam pelo local. A polícia encontrou suspeitos escondidos na casa de um deles, na região nordeste da capital. Os militares apreenderam um adolescente de 17 anos e prenderam 2 jovens de 18 anos. Eles assumiram o cometimento do crime, segundo eles, depararam com cerca de 4 indivíduos que estavam armados, são traficantes rivais, segundo eles, da região do Miolo, que iriam ali efetuar disparos contra eles, mas antes mesmo que pudessem efetuar disparos, eles efetuaram disparo contra eles. Os suspeitos tentaram subornar os militares para não serem presos. Conforme o boletim de ocorrência, afirmaram que eram donos de 2 armas e que as entregariam em troca da liberdade. Os policiais apreenderam um revólver, uma carabina e munição. Segundo a PM, a vítima, Caio Vitor, tinha passagens por envolvimento com o tráfico de drogas. O corpo dele foi levado para o IML. A polícia fez hoje a reconstituição do assassinato do campeão mundial de jiu-jitsu, Leandro Lô. O lutador foi baleado na cabeça durante um show no começo do mês pelo tenente da Polícia Militar de São Paulo, Henrique Otávio de Oliveira Veloso. O Giga Bergamini acompanha. A Polícia Civil e o Instituto de Criminalística de São Paulo fazem nesta tarde a reconstituição do assassinato do multicampeão de jiu-jitsu, Leandro Lô. Ele foi assassinado no último dia 7 de agosto e, segundo a polícia, o atirador é um tenente da Polícia Militar de São Paulo, Henrique Otávio Veloso. Segundo os amigos da vítima, houve uma discussão durante um show de pagode no Clube Sírio, aqui na zona sul da capital, e o atirador, a queima-roupa, efetuou um disparo contra Leandro Lô, que morreu horas depois num hospital aqui da capital paulista. Segundo a polícia e o advogado do atirador, a intenção dessa reconstituição é tirar dúvidas e estabelecer exatamente a cena do crime no dia 7 de agosto. Giba Bergamin, para o Brasil TV. E no interior de Pernambuco, a polícia fez uma operação contra crimes de violência sexual. Foram presas pessoas acusadas de estupro e divulgação de material de pornografia infantil. A Operação Ladrão de Lírios aconteceu nos municípios de Panelas, Cupira e Lagoa dos Gatos. As investigações tiveram início ainda no começo desse ano, no mês de fevereiro. Foi através de denúncias que a Polícia Civil chegou aos suspeitos de praticarem abusos sexuais com menores de idade, crianças entre 3 e 13 anos. O objetivo da operação era identificar uma associação criminosa voltada para a prática de crimes e de estupro de vulnerável, divulgação de imagem não autorizada, registro não autorizado de intimidade sexual, registro de cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente e coação no curso do processo. Na operação foram apreendidos vários aparelhos celulares e uma câmera fotográfica que seguiu para a perícia. 5 homens foram levados para o presídio Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, Pernambuco, e uma mulher foi levada para a colônia penal de Buíque. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão domiciliar e 7 mandados de prisão. Nós conversamos com o delegado responsável pela operação. Ao aprofundar as investigações, nós descobrimos que, de fato, o sujeito não tinha abusado apenas de uma criança, mas de várias crianças. E, inclusive, a maioria familiares. Não só do sexo feminino, como também do sexo masculino. Com a apreensão desse material e a análise pela perícia técnica, é possível que nós chegamos a novos autores. Jaira Lima, para o Brasil TV. Uma quadrilha do Rio de Janeiro que aplicava o golpe do motoboy deu um prejuízo de mais de R$200 mil a vítimas no Distrito Federal. Os suspeitos foram presos hoje. 3 pessoas foram presas hoje cedo no Rio de Janeiro, na operação da Polícia Civil do DF. Era do Rio que a quadrilha aplicava o golpe do motoboy, em idosos do DF, Minas, Goiás e Rio Grande do Sul. Os integrantes ligavam para os moradores se passando por funcionários de um banco.
Diziam que o cartão da vítima tinha apresentado um problema e que um motoboy iria na casa da pessoa buscar o cartão. Eles convenciam a vítima a passar dados bancários, como a senha. Aí, o grupo viajava para o DF para finalizar o golpe. Esse vídeo mostra o momento que um criminoso sai da casa de uma vítima no Lago Sul. O caso começou a ser investigado aqui no DF em julho, quando uma moradora do Lago Sul caiu no golpe e perdeu R$15 mil. Aí, ela procurou a polícia e fez uma denúncia. E durante as investigações, a Polícia Civil descobriu pelo menos outras 4 vítimas aqui no DF. Segundo a polícia, depois os criminosos realizavam diversas transferências e saques com o cartão do idoso. Agora, todos vão responder por associação criminosa, lavagem de dinheiro e estelionato. A Polícia Federal prendeu hoje em São Paulo o empresário e cantor sertanejo Almir Matias, investigado por fraudar compras de respiradores para o tratamento da Covid-19 em Guarujá, na Baixada Santista. O Rodrigo Nardelli traz as informações de Santos para a gente. Os policiais cumpriram os mandados de busca e apreensão e de prisão na cidade de São Paulo. Almir Matias foi preso durante a manhã e trazido aqui para a sede da Polícia Federal em Santos. Ele estava foragido. A Operação Ar Puro investiga a aquisição de respiradores fraudados com dinheiro da União. De acordo com a Polícia Federal, os equipamentos eram proibidos pela Anvisa por não serem eficientes no tratamento da Covid. Almir Matias está preso preventivamente. Ele foi indiciado por vários crimes, entre eles corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Se condenado, pode pegar até 18 anos de prisão. O advogado de Almir declarou que vai pedir a revogação da prisão. Almir ainda é suspeito de envolvimento num esquema de corrupção que teria desviado 70% do valor que recebeu para gerenciar os serviços públicos da saúde da Prefeitura de Guarujá. Dos 153 milhões de reais pagos pela Prefeitura para investimento na área, ele teria ficado com 109 milhões de reais, segundo as investigações. Parte deste dinheiro teria sido usada para impulsionar a carreira de cantor dele. Por unanimidade, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu o porte de armas nas sessões eleitorais. Rodrigo Serpa tem os detalhes dessa decisão. Olha, com a decisão, o porte de armas fica proibido num raio de 100 metros dos locais de votação. E só há uma exceção. Apenas integrantes de Forças Armadas que estiverem em serviço e com autorização da autoridade eleitoral vão poder portar arma de fogo dentro desse limite. Os demais casos, portanto, estão proibidos. Isso inclui militares, policiais e os chamados CACs, os caçadores, atiradores e colecionadores, policiais e militares que não estiverem em serviço, portanto, não podem portar a arma. E olha, tem uma validade, isso vai valer, segundo a decisão do TSE, 2 dias antes da votação, no dia da votação em si e 24 horas após as eleições, ou seja, um período de 4 dias em que essa regra estará valendo. Não poderá a pessoa portar a arma perto dos locais de votação. Essa decisão do TSE responde a um questionamento de partidos de oposição e durante a sessão de ontem os ministros ressaltaram que há mais armas em circulação no país, há um clima de confrontação e violência política. O relator Ricardo Lewandowski ressaltou que essa medida visa garantir o direito ao voto livre. Ideia subjacente à proibição da presença de pessoas armadas nos locais de votação é, por óbvio, proteger o exercício do sufrágio de qualquer ameaça, concreta ou potencial, independentemente de sua procedência. Armas e votos, portanto, são elementos que não se misturam. Quem descumprir essa decisão do TSE estará cometendo um crime eleitoral e também de porte ilegal de arma. E a seguir, o desemprego caiu no mês passado, o recuo no trimestre foi de 9,1%. Mas, segundo o IBGE, quase 10 milhões de brasileiros ainda estão sem trabalho. A gente volta já. Brasil TV de volta, falando de um projeto que está reunindo as lojas de Petrolina no sertão de Pernambuco numa página na internet. A proposta insere o comércio local no mundo digital.
Essa é a loja de Mário no centro de Petrolina e essa é a loja dele na internet. O microempreendedor comercializa velas perfumadas há mais de 10 anos, mas a venda dos produtos no mercado digital é recente. Nós tínhamos apenas a questão cliente de rua, né? Aquele cliente que passava em frente de uma loja para comprar. Nós vimos uma oportunidade de poder vender esses nossos produtos online para as pessoas que não poderiam vir à loja física e gostariam de ter esse produto através das redes sociais. A ideia surgiu durante a pandemia, como uma alternativa para os lojistas não fecharem seus empreendimentos. Muitos, eles não tinham a noção, né, o apoio, como ingressar nesse mundo virtual. Então, o principal objetivo do projeto foi justamente dar condições para que esse lojista ele pudesse ter esse conhecimento e estar nesse universo que nós sabemos, né, que não ficou só nesse período de pandemia e que dará continuidade. O recurso disponibilizado para a realização do projeto Petrolina na Economia Digital é de R$1,5 milhão. O valor foi concedido pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que incentiva a criação de redes e ecossistemas de negócios inovadores em municípios aqui do Nordeste. A loja em que Giovana trabalha foi criada há 5 anos, mas foi só no auge da pandemia que ela começou a incentivar a proprietária da loja a inserir o empreendimento também na internet. A gente vai online muito mais, pessoas que chegam na cidade novas, que já têm acesso ao site, então virou facilidade para a gente e ganho, na verdade, né? Um ganho muito além do que a gente imaginava. Lojistas que tiverem interesse em participar podem realizar o cadastro na plataforma lojaspetrolina.com.br. A ideia poderá gerar crescimento para a economia de Petrolina. É uma forma de buscar outros canais para comercialização e a contribuição é essa, através de novos canais de comercialização, aumentar as vendas e os resultados das empresas locais. O desemprego no Brasil continua em queda. O índice ficou em 9,1% no trimestre encerrado em julho. Mas o número de trabalhadores informais nunca foi tão alto. Com simpatia, disciplina e dedicação, Gislane agarrou esse emprego de vendedora. Ela está animada depois de um longo período sem trabalho. O emprego hoje em dia, na situação que se encontra no nosso Brasil, é muito importante. Principalmente assim, não sou tão jovem, mas estou começando a construir a minha vida, né? A taxa de desemprego do trimestre encerrado em julho fechou em 9,1%, a menor para o período desde 2015. O desemprego também caiu na comparação com o trimestre encerrado em abril e em relação ao mesmo período do ano passado. O Brasil tem hoje 9.900.000 pessoas desocupadas, o menor número desde o trimestre encerrado em janeiro de 2016. Já a população ocupada soma 98.700.000 pessoas, um recorde desde 2012, quando a pesquisa do IBGE passou a ser feita. Por mais que tenha havido uma forte expansão da população ocupada, ela, em relação à população em idade ativa, ainda apresenta um percentual ligeiramente abaixo, com um espaço para maior crescimento. Todos os setores da economia empregaram mais no trimestre. O destaque foi o setor de comércio e de reparação de veículos e motos. Juntas, essas duas atividades empregaram quase 700.000 pessoas. Na comparação com o mesmo período do ano passado, só agricultura, pecuária e pesca não apresentaram crescimento na população ocupada. Depois de 2 anos de perdas, o rendimento real do trabalhador voltou a crescer no trimestre, alta de quase 3% para R$ 2.693. Mas a renda continua menor que a do ano passado. A pesquisa do IBGE mostra uma queda progressiva do desemprego, o que é uma boa notícia, mas também traz dados preocupantes. Aumentou 20% no ano o trabalho sem carteira assinada no setor privado. Hoje, são 13 milhões de empregados nessa situação, um recorde da pesquisa. Essa geração de emprego, ela ocorre especialmente em postos de menor qualidade, com menor rendimento, com menor nível de produtividade. Por isso que a gente diz que o
mercado de trabalho brasileiro ele apresenta uma recuperação quantitativa e não qualitativa. O número de trabalhadores por conta própria aumentou em relação ao trimestre anterior, na comparação com o mesmo período do ano passado. São quase 26 milhões de pessoas. Já os trabalhadores informais, aqueles que não têm CNPJ nem carteira assinada, somam mais de 39 milhões de pessoas, um recorde. O Kevin foi jovem aprendiz e quando começou a procurar um emprego de carteira assinada, veio a pandemia. Agora faz bicos em obras e divulga seus trabalhos nas redes sociais. Não estou conseguindo pagar direito minha faculdade e tenho o sonho de conseguir finalmente assinar minha carteira para ter condições de ajudar em casa e também pagar minha faculdade com tranquilidade. Eu acredito que não só para mim, mas para diversas pessoas no Brasil, a situação não está tão boa. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Nacional, às 8h55 da noite, hora de Brasília. Excelente noite para você. Até amanhã.